todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar de um tema bastante controverso e eu vou tentar expor desde o meu ponto de vista, desde a minha realidade, desde as minhas experiências, vou tentar explicar quem é Deus ou o que é Deus, certo? Eu sei que esta é uma das perguntas mais difíceis de responder. Porquê? Porque nós estamos desde uma das partes mais baixas da consciência, não é? Nós, como seres humanos, temos uma consciência muito básica, muito limitada. E, é claro, os animais, né? Os seres humanos parece ser uma consciência bastante elevada em comparação com o resto de seres vivos, como podem ser as plantas, como pode ser o resto dos animais, mas, desde o meu ponto de vista, somos seres muito limitados em termos de consciência, somos seres programáveis, né? Somos baseados em memórias e programas, somos robots biológicos bastante avançados, que uma vez que a nossa consciência se baseia nessas memórias e programas, não é? Ela cresce dessas memórias e programas. Eu sei que esta parte é um bocado difícil de entender, para isso eu tenho os outros vídeos onde eu tento esclarecer, claro que não de maneira profissional, mas desde a minha perspectiva, como é que nasce a consciência, não é? Uma vez que nós já sabemos disto, já sabemos que o ser humano não é um ser que se deixa manipular, é um ser com muitas crenças, extremamente muito crente, né? Tudo se baseia em crenças, né? Tudo se baseia em informação. Mas informação da onde? Informação daqui, deste planeta. Não é informação do lado de coisas superiores. Evidentemente existem os canalizadores que canalizam não sei quantos, mas isso não nos leva a lado nenhum. Até hoje ainda não vi um canalizador a dizer assim: olha, vou-te dar uma receita, melhor, instruções para construir uma máquina que te vai fazer isto. Nunca vi. Né? Para melhorar a qualidade da vida do ser humano. Nunca vi. Pode ser que eu acho que sim, pronto, se calhar algumas instruções mágicas de outros seres, mas isto já não tem nada a ver com canalizações, já tem, se calhar até sim, depende. Aonde se calhar pessoas vão para o astral e lá aprendem rituais mágicos ou receitas de ervas, etc. Pode ser que isso possa acontecer, sim. Mas isso não faz com que a gente se contacte Deus. Nós não estamos a contactar Deus, já? Isto simplesmente nós, baseado nestas experiências, tanto nossas como das outras pessoas, não é? Lembrem-se que a pessoa que nunca teve estas experiências, claro que vai ser céptico, não é? A pessoa não vai acreditar. Porquê? Porque ainda não experimentou aquilo. Então, nós normalmente nos baseamos nas nossas experiências. Especialmente eu recomendo a todas as pessoas que não se deixem enganar, entre aspas, enganar, ou deixar-se levar, né, pela experiência que os outros têm. Vocês têm que também ter as vossas experiências para ver se realmente o que eles dizem é verdade ou não. Tentem sempre replicar a experiência das outras pessoas. Se alguém te disser assim: olha, eu viajei no astral, então tentas também viajar no astral. Se disserem: eu tive um sonho lúcido, tenta também fazer os sonhos lúcidos. Eu consegui ter telepatia, sim, tenta também fazer telepatia. Ou levitação, olha, consegui levitar. Então eu também vou tentar. Então nós sempre vamos fazer isso. Eu pelo menos foi assim que eu agi durante toda a minha vida. Sempre que eu lia um livro, eu sempre dizia assim: se eles conseguem, eu também consigo. Então, eles tinham lá as suas instruções
baseado na informação que eu também encontrava lá no livro, não é? Que eles davam, eu tentava replicar aquilo, não é? Eu poderia durar o seu tempo, mas em quase todas elas deram resultado. E algumas que não deram resultado foi porque eu não tive as condições necessárias, eu não tive o tempo, como pode ter sido a invisibilidade. A invisibilidade quase que consegui. Faltou, assim, um bocadinho. Só que precisava de tempo. Eram 30 dias. E eu consegui até o dia 20 fazer as coisas. E como depois surgiram alguns precalços e já não deu para eu continuar. E depois, quando a gente depois perde a conexão, depois para voltar outra vez do zero ou desde um ponto em que a gente consiga, já não dá. Então a gente depois perde-se para outros lados e foi o que aconteceu comigo. Então, prontos. Muito bem, mas né, isto nós temos que começar a dizer quem é Deus, né? Esta é a pergunta. Quer dizer, eu tenho que dar uma resposta a esta pergunta. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que os deuses, sim, deuses, eu estou a falar de deuses. Eu sei que aqui vou ter de separar o trigo do joio. Existem os deuses e existe o Deus. O omnipresente, o omnipotente e tudo mais alguma coisa, que é, ninguém sabe quem ele é nada, não é? Esse que está aí. E depois existem os deuses. Então, já sabemos que, prontos, para simplificar as coisas, existem os deuses hindus, os deuses lá dos maias, os deuses dos nórdicos, os deuses de todas as religiões. Sempre existiram os deuses, mesmo que uns com mais, outros com menos, mas sempre existiram esses deuses. E esses deuses são deuses de carne e osso. Sim, de carne e osso. Não é? Os deuses da Índia são todos de carne e osso. Então, quer dizer que esses deuses, que os seres humanos os adoravam, por eles serem pessoas mais sábias, mais poderosas, terem mais tecnologia, terem mais... conseguirem dominar a parte dos chakras, né? Esta parte das energias e da mente. Evidentemente, claro, com um poder desses, quem é que não é Deus? Quem é que não seria Deus, né? Então eles, claro, eles são os deuses deste planeta e são muitos deuses. Muitos podem ser o mesmo, mas com vários nomes, né? Simplesmente trocam de nome e estão em várias partes do mundo. Pode acontecer isso? Claro que sim. Então, uma coisa que nós temos que ter em conta é que, primeiro, são seres de carne e osso. Sim, são seres como nós. Não importa se eles vivam em outras dimensões. Nessas dimensões, eles também têm também são sólidos. Também são matéria. Então, eles são iguais a nós. Para eles estarem aqui, para eles governarem este mundo, desde aqui, eles têm que estar em físico. Dos outros lados, eles também são físicos. Não importa se eles estão numa dimensão mais alta, ou numa frequência mais alta, ou noutra frequência, não é preciso ser mais alta, não quer dizer que sejam melhores ou piores que nós. Simplesmente estão numa frequência mais alta, que simplesmente conseguem dominar esta. É assim de simples. A primeira coisa que nós temos de ter em conta é que eles são seres físicos, e não importa se é desta matéria ou não, mas são seres físicos, não é? Porque se nós formos em viagem astral, nós com o nosso corpo aqui nós podemos ultrapassar paredes. Às vezes, eu também às vezes bato com o meu corpo astral, eu bato contra as paredes e não passo. Ainda estou muito sólido, ainda estou muito perto do corpo, né? Mas normalmente eu consigo traspassar as portas, as paredes e não se passa nada. Agora, se vou para o astral, se estou lá na energia astral, se estou no mundo astral, não, o que está lá é tão físico quanto o meu corpo. Então eu vou bater. Com certeza eu vou bater. Eu posso voar, sim, posso voar a outras
há outras leis que aqui na Terra não são iguais, mas lá eu posso voar, não é? Mas se for contra algo sólido, da mesma matéria que eu, vou bater, certo? Perfeito. Então, mesmo que eles estejam do outro lado, eles também são seres sólidos como a gente, só que do outro lado, né? Então, a primeira coisa que nós temos que dizer, um Deus, esses deuses são corpo. Tem corpo físico, tem corpo mental e tem corpo emocional. Então, nós fomos feitos à sua semelhança. Então, temos que ter o corpo emocional, o corpo energético com os chakras, o que quer dizer que eles têm chakras, e se têm chakras, são seres dominados pelas emoções. E se têm mente, eles são dominados pela mente. O que quer dizer que eles também são marionetes da Matrix. Sim, isso mesmo. Mesmo que pareça um bocadinho absurdo, eles estão na mesma posição que nós. Nós estamos cá em baixo, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Nós não sabemos quem somos, né? A maior parte, 99,999% das pessoas não sabe que este personagem é um avatar, por exemplo, que é um robô biológico altamente avançado. Que a nossa consciência não somos nós. Por exemplo. Então, se nós estamos cá em baixo e estamos nessa posição, né? Somos memórias e programas, esse ser também são memórias e programas. Também estão dentro do avatar. Mesmo que eles tenham uma inteligência muito elevada, que tenham 300 de QI, né? Mesmo assim, mesmo que tenham esse tipo de capacidade e que tenham tecnologia muito avançada, mesmo assim, continuam a ser personagens dentro da Matrix. Sim, estes deuses, né? Estudem os deuses hindus, os deuses do Egito, etc. E vocês vão ver que todos eles eram deuses de carne e osso. Ou poderiam, e que possivelmente poderiam passar de dimensões em dimensões, né? Estar numa dimensão e ir para esta. Ou encarnar aqui. Eles, para governar este mundo, eles têm que ir para aqui, né? Porque é que eles vão estar no outro lado se podem estar aqui a viver estas experiências, né? Governar o mundo, né? Fazer o que eles querem, né? Nós já vimos que este mundo está governado mesmo pelo demónio, né? Pelas forças negativas, mesmo pela... Isto aqui nota-se mesmo que estamos dentro de uma prisão, né? Esta prisão tem que ser achocalhada e eles achocalham, ok? Eles fazem as guerras, fazem as crises, criam as pandemias, criam todo este sistema corrupto, não é? Depois existem os avatares que têm polaridade negativa e os da polaridade positiva. Os que estão polarizados negativos, né? Esse aí, o próprio sistema, às vezes, os deixa fazer o que eles quiserem, né? Pode ser os terroristas, os narcos, os violadores, os vendedores de droga, né? Toda essa gente, toda essa máfia, a máfia das farmacêuticas, a máfia da política, tudo e mais alguma coisa, são eles que deixam, porque isto tem que ser assim. Tem que ser assim para eles, não é? Para que aqueles que estão aqui, para que nós nunca tenhamos tempo para pensar em nós. Evidentemente, isto é mais complexo. Isto parece, assim, desde um ponto de vista assim, mais básico, parece que isto é assim. Mas se eu fosse complicar isto mais, existem outras teorias que têm muita lógica, que têm a ver com nós sermos avatares a sermos treinados. Existem avatares a serem treinados. Para quê? Não sei. Né? Existe essa probabilidade. Eu já senti isso na pele. Eu sei que existe. Que isso está mesmo aí. Não, só que eu não consigo demonstrá-lo. Mas está aí na esquininha. Para um dia, talvez, se surgir alguma experiência mais extraordinária, mais informação, com certeza
eu depois venho cá trazer essas novidades. Não é? Então, já vemos que temos estes deuses que não têm nada de especial, são deuses prontos, que têm os seus poderes, têm a sua tecnologia, só que acontece uma coisa, não é? O ser humano deixou-se condicionar pela história, não é? O ser humano, sempre dizem que o ser humano, não é? A gente esquece da história, eles escrevem a história, e hoje em dia o que nós sabemos da história é aquilo que os próprios governantes deste mundo fizeram, que escreveram, não é? E que querem que a gente saiba, que a gente estude. Se nós nos baseamos na premissa que o ser humano sempre foi isto, sempre foi este, por exemplo, nasceu há 10 mil anos atrás, emergiu, aí o Homo sapiens sapiens, não sei se foi a essa altura, mas começou se calhar as civilizações, e a partir daí foi evolucionando, foi evoluindo, como eles dizem, foi evoluindo. Então, e pronto, baseado nessa premissa, que eles dizem que é verdadeira, então, que não existe mais nada, que não existe mais seres, sabendo que existem provas não diretas, né, mas talhadas nas pedras, escritas em livros. Mesmo assim, nós, mesmo sabendo que existem histórias da Antártida, da Atlântida, da Lemúria, entre outros, da Tartária, mesmo assim, nós não podemos simplesmente voltar atrás. E aqui tenho que dizer esta parte. É interessante que as pessoas da hipnose regressiva, eu já vos disse, eu vi aí uns 500 e tal vídeos antes de eu aprender a fazer as hipnoses regressivas. Eu estive a ver muitas outras pessoas a fazer esses vídeos, essas sessões, e eu, de todos esses vídeos que eu já vi, não houve uma pessoa que tivesse ido para a Tartária. Não houve uma que tivesse falado da Tartária. Uma só. E mesmo as pessoas que falam de vidas passadas, não houve uma que viveu no tempo da Tartária. Não houve uma. Eu acho extremamente estranho. Tudo sempre é baseado como estão no livro de história. É por isso que eu acho muito estranho que esta coisa das vidas passadas, quando falam dos romanos, entre outras coisas, ou de vidas que, não sei, muito estranhas. Eu simplesmente tenho muita, não sei, simplesmente é sempre muito semelhante ao que está nos livros. Por que razão não é algo diferente? Porque é que as pessoas que dizem que tiveram contacto com Jesus, que são muitas, existem muitas pessoas que tiveram esta parte tiveram vidas com Jesus, porquê é que é igual ao que eles leram na Bíblia? Porquê? Porquê é que não é diferente? Porquê é que não contam outras coisas diferentes? Eles falam sempre da perspectiva não sei quantos. E dizem igualzinho como está na Bíblia. Quem é que diz que na Bíblia está certo? Porquê é que não poderia ser de outra maneira? Hã? Não é a mesma coisa escrever do que ver e presenciar. E mesmo que a gente tentasse... Isto recorda-me uma vez, não é? Há pessoas que escrevem tudo detalhadamente. Não é? Tudo, e ali, está lá. Prontos, mas na Bíblia, nestas partes, eles não falam assim tão detalhadamente como é que aconteceram as coisas ao pormenor. Então, quando uma pessoa tem este tipo de experiências, normalmente tem que ser diferente. Mas pronto, isto é só uma à parte, né? Porque a gente tem... Eu começo assim a pensar um bocadinho, vejo as incongruências e vejo, aqui há alguma coisa errada. Mas, ups,
Vamos, vamos para o outro. O Enki e o Enlil. Pronto, muita gente sabe quem é o Enki, né? O pai da humanidade. Chamam-se o pai da humanidade. É o Deus, é o genetista que criou, que modificou o ADN, né? Do macaco e fundiu com o porco ou com outros animais quaisquer. E deu o ser humano. Perfeito. Ele é Deus, ele é um Deus, né? Muita gente vai dizer, sim, ele é um Deus, ele é, né? Existe aí muita informação sobre ele. E eu digo, aí é que está o problema, é que o ser humano, a todos estes seres, lhes chamam deuses, né? Eu, pessoalmente, eu tive uma experiência com o Enki, e há pessoas que têm experiências com ele, porque ele existe e ele está vivo. Hã? E é claro que eu não posso demonstrar isso, mas eu sei que, e eu não sei por que razão é que tive essa experiência com ele, mas isso já foi há uns 7 anos atrás, mais ou menos, ou mais. Recordo-me perfeitamente. Eu estava. São essas experiências que não. Que uma pessoa sabe que são experiências fora do normal. Hein? Eu fui e eu estava onde? No seu escritório. E vocês vão dizer, escritório? Sim, escritório. Porque ele é um ser igual a nós. Se vocês verem como é que ele era, não é? Vocês veem as representações dele. Ele era um ser humano. Ele está a agarrar um leão. Vocês, né? Eles são altos. E ele assim com um leão assim debaixo do braço. Sim, então, se ele é humano, diz-me uma coisa, como é que vocês acham que eles vão viver? Hã? Como é que vocês imaginam que vai ser aonde é que ele habita? Como é que vai ser? Pois é. Eu fui para o lugar dele, as mesas, ele tinha uma mesa de escritório enorme, enorme. Eu estava mais ou menos por aqui, mais ou menos, quando eu me vi lá, eu estava lá, eu sabia que era ele, eu não sei como, mas eu sabia. E isso naquela altura eu nem sequer sabia muito bem quem era ela. Eu só vim depois a saber que era ele, porque depois, ao ver um vídeo que estava a falar sobre ele, aí é que eu digo, então essa experiência foi com ele. Então foi aí que eu me dei conta. Eu vi o escritório dele, ainda estou aqui, estou a ver. Tinha o globo do planeta Terra dentro, em cima do escritório dele, tinha um globo do planeta Terra, estava lá, como se a representar, este é o meu mundo. Foi mais ou menos assim que eu senti. Eu vi, tinha lá mais outras coisas, tinha uma cadeira, tinha a mesa, e deste lado daqui estava ele. Eu não o vi completamente. Eu só sei que ele era alto, tinha 2 metros, quase 3 metros, 2 metros e meio, 3 metros. Era grande. É como vocês viram nesses entalhes na pedra. Eu olhei, porque quando eu me virei, a parte que eu vi, que me lembro, foi a parte do braço. E ele tinha aqui, no pulso, eu não sei que agora de que lado é que era, tinha um relógio de ouro suíço. Relógio de ouro suíço. Foi isso que eu ficou mais na memória, quer dizer, né? E depois de eu ter olhado, e eu não vi a cara dele nem nada, porque eu virei-me, porque eu estava a olhar para o escritório dele, né? A mesa, onde estavam as suas coisas, onde estava o planeta Terra. E depois eu virei-me e vi ele. E eu, ao vê-lo, né, o que eu vi foi a mão dele, né, com o relógio. Né? Esse relógio suíço de ouro. Mais tarde, é que eu ouvi a ver um vídeo do Valdeão do Mágico. Ele estava a falar sobre isto, estava a falar sobre o Enki e toda a sua história. Eu estava a ouvi-lo e ele estava a dizer, ele estava a dizer assim, e no pulso dele, ele é caracterizado, não é, para reconhecer muitas vezes, ele traz
um relógio de ouro suíço. Eu quando ouvi aquilo, uou, carago, a sério? E eu fui aí, eu sonhei com o Enki. Porquê? Não sei. Há certas coisas, eu realmente nem eu sei quem sou. Já fui a muitos lados, como já vos vou demonstrar daqui a pouco. Demonstrar? Não, já vos vou explicar e já vos vou, atenção, eu já vos vou falar o que é Deus para mim, hein? Quem é esse Deus que toda a gente pensa que existe, mas que na realidade não existe, ok? Não da maneira que a gente pensa. Eu sei que todos nós estamos condicionados a ouvir deste, a ouvir daquele e pensamos que o mundo funciona da maneira que nós estamos acostumados a ouvir ou a ver, né? Condicionados pelos vídeos, pelos filmes, pelos livros, pelos canalizadores, pelos religiosos, por toda essa gente. E pensamos que isso é a verdade. E não saímos da caixa. Né? Formaram-nos um quadrado e pensamos que dali não podemos sair. Temos que pensar desta maneira. Não temos a coragem de dizer algo diferente. Né? Então, eu vou dizer algo diferente, assim como também já existem pessoas aí que falam coisas diferentes. Muito bem, uma vez que vocês já tive aqui 26 minutos e 30 segundos a falar de tudo, não pensei que fosse tanto tempo, mas não interessa. Vamos continuar agora, vamos imaginar, e é esta parte que eu quero, por favor, continuem a ver o vídeo, porque isto vai se tornar mais interessante. Vamos imaginar, vocês já jogaram o jogo do Sims? Sim, aqueles que são bonequinhos, né? E que vão fazendo as suas coisinhas. É como se fosse um jogo de vida real, só que em bonequinhos, em um jogo. Muito bem. Imagina por um momento que existe esses bonequinhos que estão lá, os Sims, tu vais jogando com ele, não é? A família, os amigos, festas e não sei quantos. Existem muitos tipos de videojogos com os Sims. Então, imagina por um momento que esses bonequinhos, esses jogadores, tivessem a inteligência que nós temos. Eles fossem autónomas. Assim como nós somos robôs biológicos altamente avançados, com memórias e programas, e que nós, através desses programas, e temos também a vibração. A nossa vibração conta muito, não é? A vibração do nosso nome, da nossa data de nascimento e as nossas características. Tudo isso conta. Nós vamos aderir para nós. A gente não consegue sair do nosso destino. Porquê? Por causa das vibrações. Não há maneira. Por muito que a gente tente sair do nosso caminho, eu não sei como é que dá para sair. Eu pessoalmente, eu acho que não. Dá, se calhar, para modificar um bocadinho. Quer dizer, tu vais ter um acidente, mas um acidente grave, mas podes, se souberes, tu podes fazer com que esse acidente seja leve, mas vais ter, não é? Porque o destino é o destino, não há maneira de fugir ao destino. Podes é que através das forças dos astros, com algumas pulseiras, alguns rituais, podes mudar esse destino, mas vai ir por ali. Pode ser assim, em vez de perderes 1 milhão de euros, vais perder 700 mil euros. Prontos, não perdeste tudo. Perdeste só um pouco. Perdeste só 70%, né? Vocês estão a entender? Prontos. Então, imagina que tu estás lá dentro e também és. Estás a jogar e tu estás a jogar à toa. Quer dizer, tu estás meter as tuas memórias, meter os teus programas e baseado em essas memórias e programas, não é? São as características da tua personalidade, baseado nisso, tu vais jogando o teu jogo. Lá, vais interagindo com os outros personagens, e está. É assim. E nós estamos aqui deste lado. Agora imagina que tu, estamos deste lado. Somos os programadores do jogo. Eu sou o programador, tu és o programador ou programadora, estás também aqui comigo e nós estamos a meter os dados dentro do jogo. Nós vamos configurando o jogo está tudo ok,
tal. Vamos inserindo mais personagens, conforme os personagens vão criando, vão se reproduzindo, porque têm essa capacidade de reproduzir, não é? Temos aqui o útero da mulher, que é uma impressora. Através dessa impressora mandamos mais Sims, né? Novos Sims vão nascer, novas pessoas, novos personagens, né? Com novas características, novos memórias e programas, vai lá para dentro e vão nascendo outros personagens dentro do jogo. Nós, dentro daqui deste lado, está tudo correto. Nós somos o que se pode chamar de deuses. Mas realmente somos deuses? Não, nós não somos deuses. Somos programadores. Agora imaginem uma coisa. Imaginem isso. Muita gente pensa que Deus, né? O Deus, ele sabe de tudo e de todos. Quer dizer, ele está em todo lado. Ele sabe. Meus amigos, não, ele não sabe. Quando tu estás a sofrer, quando estás a passar alguma coisa contigo, ele não sabe nada. Não sabe. Desde a minha perspectiva, não sabe. Eu estou a falar dos deuses, e eu já lá vou. Por exemplo, estes deuses que andam aqui de carne e osso, com chakras, com mente, que também têm o seu personagem. Achas que eles sabem? Achas que eles estão aqui? Eu sei que estes todos estão a pensar e coisa. Não! Eles têm uma tecnologia. Agora imagina, eu estou deste lado, o jogo, os personagens estão dentro do jogo, né? Somos nós, quer dizer, somos nós, né? A humanidade está dentro do jogo, são os Sims, né? O jogo dos Sims, está tudo lá, e eu tenho deste lado, eu e tu, né? Somos os programadores, estamos aqui e temos uma base de dados, temos uma tecnologia, uma IA, muito potente, onde nós temos toda a informação de todos os personagens que estão dentro do jogo. Então, a informação que eu tenho não é direta. Eu estou a sentir. Não. Eu tenho aqui a minha base de dados e eu, se tiver uma tecnologia, a base de dados vai-me dizendo, olha, este personagem aqui quer sair do jogo. Temos aqui um personagem que está a despertar, vamos-lhes mandar uns arcondes, vamos-lhe mandar problemas, vamos-lhe mandar uns agentes Smith para que ele não desperte, vamos-lhe fazer com que a vida dele seja mais difícil. Prontos, metem ali, vamos fazer com que, né, baseado naquilo que eles têm, né, nos outros Smith, né, nas outras pessoas que não estão despertas, começam ali a mexer, começam a mandar informações, códigos e prontos. Já está. Baseado naquilo, né? Isto pode ser automático. Eu meto no meu programa, eu tenho um programa que diz, cada vez que aparecer uma alerta vermelha, cada vez que uma pessoa começar a despertar, vamos-lhe mandar os arcondes. Manda os arcondes. Manda-lhe problemas financeiros, de saúde, de trabalho, de tudo. Manda-lhes. De amor, manda-lhes todos os problemas que para ele vamos desestabilizá-lo e tirá-lo desse caminho. Vamos fazer com que ele afunde. É assim, mais ou menos, que as coisas acontecem aqui neste planeta. É claro que existem depois os mundos astrais, né? Isso é outra coisa. Nós temos o jogo em si, não é? Nós estamos a jogar o jogo está instalado, estão ali estão os Sims, né? São os personagens, estão ali todos muito contentes a fazer a sua vida, são autónomos, não é? Vocês hão de entender isto. Quando os robots aí do Tesla, esses robots também vão ser autónomos. No momento em que eles consigam aprender e tenham a informação suficiente para se poder integrar ao ambiente, automaticamente eles vão ser autónomos. Quando tiverem a capacidade de aprender, de fazer as coisas. Claro que no princípio, isto é muito difícil de entender, no princípio eles vão ter um serviço a fazer, a cumprir, né? Tu só tens que fazer isto. Mas no momento em que isso ser simplesmente desbloqueado e me dizer assim, agora tu podes fazer o que tu quiseres.
né? Dão-lhe a informação toda, que tenha aprendizagem, né? Com que ele consiga aprender e movimentar neste mundo. É claro que também vão-lhes ter de meter sensores de emoções, de sentimentos, né? Também vão ter de meter toda essa informação, essa carga emocional, né? Que é elétrico, né? Também vai se poder reproduzir. E depois o resto vai surgir por si só. Eu não sei que depois, possivelmente, a consciência também vai aparecer. É claro que isso vai aparecer, porque a inteligência tem a consciência tem a ver com a informação. No momento em que ele começa a pensar por ele mesmo, começa a surgir a consciência. Se lhe metermos as emoções, aparece o ego. Normal. O ego tem a ver com as emoções. É tudo emoções. O ego deixa-se, eu sou isto, eu sou aquele outro, então eu sou o quê? Eu sou uma pessoa muito boa, vamos imaginar, né? Eu sou uma pessoa, o que seja, né? Então, ego tem a ver com as emoções, a maneira como a gente interpreta o mundo, né? Como é que nós nos vemos? É tudo através das emoções. Então, o ego está aí. Então, a primeira coisa, se lhe meterem essa tecnologia, aparece-lhe o ego. E depois do ego, é simples. Depois do ego, quando ele começar a pensar, a duvidar sobre o mundo, começa a fazer curto-circuito e aparece-lhe a outra consciência. Assim como a nós também nos aparece, a eles também lhes vai aparecer. Isto é simples. Eu não sou nenhum mestre nestas coisas, não é? Nenhuma pessoa importante que saiba sobre este tipo de temas, mas eu sei que isto é assim. É assim. Muito simples, né? Sou uma pessoa muito simples a explicar as coisas, mas é assim que vai se dar. É assim que acontece no ser humano, é assim que eu vi surgir em mim, né? Eu sou a minha própria experiência, o meu próprio exemplo, então através disso, eu sei que a consciência é assim que aparece. Depois aparecem, quanto mais informação tu lhe dás, mais informação em termos. Não tem a ver com informação de matemática, história, geografia. Não. Isso também pode ser, sim. Mas isso é básico. Estou a falar em expandir a consciência para outros níveis, que podemos dizer espirituais, ou astrais, ou dimensionais. Aí é quando a nossa consciência começa a expandir. Quando tu começas a sair fora da caixa, fora do personagem. Quando começas a sair fora do personagem, aí começas a sair. É claro que dentro, nos robots, já não vai ser assim, porque eles não vêm de nenhum lado. Agora, se nós vimos de algum lado e somos prisioneiros, entre aspas, aqui dentro deste avatar, então começa a surgir outra informação. Começamos a ceder a outros mundos, a outros níveis, né, de dimensionais. E aí a história começa a ficar bastante complicada, não é? Tanto a reinos do baixo astral como do alto astral, e não é preciso ser aqui do astral. O astral aqui é muito, pronto, é o que é. Mas existem outros mundos muito melhores do que este, tá? E também o mundo, por exemplo, dos duendes, né? Também existe, também há aqui, também está por aqui. Eu conheço uma pessoa que consegue aceder a esses mundos, tá? Não é, pronto, eu pessoalmente não consigo, mas essa pessoa consegue. E a qualquer mundo. Há pessoas que têm essa capacidade de viajar para estes mundos que andam por aqui. São tantos, pronto, é o que eu digo, eles andam aí. Só que não se chocam, né? Alguns, prontos, até pode ser que como os elementais, né? Vivem ali em dois mundos diferentes. Diferentes não, chocam, né? Às vezes eles se materializam aqui, né? Aqui a nossa visão, porque nós não temos essa capacidade de os ver, mas algumas vezes há pessoas que conseguem, né? Muito poucas, mas já, né? Mas eles também não se materializam, né? Mas que eles andam aí, e podem ser bons e podem ser maus. Eles só têm, enquanto nós temos os 4 elementos, eles têm só um.
Então nós estamos muito mais avançados. Este corpo é muito mais avançado do que o deles. Eles ainda estão muito na parte primitiva. Não quer dizer que eles não sejam muito bons dentro do seu elemento, não é? Eles podem ser muito bons naquele elemento, mas depois falta-lhe terra, vamos imaginar que é do fogo. Então, mas depois falta-lhe terra, falta-lhe água, falta-lhe o ar, então está incompleto. Né? E parece que são seres que têm uma duração. Eles nascem e morrem e acabou a história, não há mais nada. Mas pode ser, o ser humano pode-nos dar a vida eterna. Pode-nos. Eu já li isso em algum livro há muitos anos atrás. Não sei se é verdade ou não. Muito bem. Uma vez que a gente já entendeu esta parte dos synths e de toda esta história toda, nós começámos já a duvidar um bocadinho sobre quem é Deus, não é? Desde a perspectiva do ser humano. Porque é desde a nossa perspectiva que nós temos que ver, não é? Não é da perspectiva de Deus, não é? Quer dizer, a perspectiva de Deus é maravilhosa. Vocês vejam o meu vídeo onde eu falo desde a perspectiva de Deus. Que é a melhor forma de uma pessoa ver o mundo tal como ele é, entre aspas. Não é? Desde outra visão, de outra perspectiva. Então, uma vez que a gente já sabe isto tudo, não é? Nós já começamos a duvidar de quem é Deus. Espera aí. Mas, claro, depois existem os anjos, os arcanjos, os demónios, a Xumirim. Né? Eu estudei a Umbanda, eu tive experiências com os Exus Mirins e sei que eles são demónios feios. Mas, sinceramente, eu os amo, não sei porquê. Não sei que ligação é que eu tenho com eles, mas realmente é uma coisa que não há. É eles e é o Caboclo Pena Branca. São os dois com quem eu tenho uma ligação bastante forte. Só que uma coisa é o que tu ouves, né? Nós vemos o Exu Mirim representado como um pequeno demónio, vermelho, com dois corninhos, né? Ali, todo bonitinho. Só que na realidade... sai para lá. Uau, eu nunca vi, a sério, aquilo é mesmo terrorífico. Esqueçam todos os filmes de terror que vocês tenham visto, todas essas criaturas que vocês tenham visto em jogos, né, de terror ou em filmes, amigos, esqueçam. É 50 vezes pior. 50 vezes. Aqueles dentes, a pele muito escura, dentes afiados, uma cara horrível. Mas mesmo assim não me fizeram mal, não foram mandados ter comigo, não sei porquê, e depois no outro dia, já contei essa história aqui, depois no outro dia levaram-me lá ao seu reino, onde estava lá o Senhor do Trono. Mas isso é outro assunto, não sei porquê, mas às vezes acontecem estas experiências que eu não sei, não sou eu que as provoco, mas acontecem. Então eu vou contando aqui, né? Então temos tudo, temos aí, né? Nós pedimos ajuda, algumas vezes eles nos ouvem, outras vezes não, depende, né? Se o correio chegou, se eles leram o correio, se não leram, se tu chamastes-lhe a ele e ele está, espera aí um bocadinho que eu já lá vou, não é? Porque eles não atendem a toda a gente. Se fosse assim, estávamos todos muito bem na vida, não é? E os mestres ascendidos e os guias e quase ninguém interfere. Existem casos em que nos ajudam, é verdade, mas não é Deus. E eu já vos vou dizer porque é que Deus não interfere. Podem interferir outros seres que estão dentro da criação. Os deuses que estão dentro, os deuses e todos esses seres que estão aqui à volta deste planeta, né? Parece que andam aqui todos a lambuzar-se, entre aspas, com todo o respeito que eu tenho por eles.
que é, pelo menos eu estou a ser honesto, não é? Estou a ser honesto, porque não tenho outra informação. Se eu tivesse outro tipo de informação, né? Isso já seria diferente. Se eu conseguisse ver isto, ver a realidade mesma, como é que isto funciona mesmo, quem são eles, desde a perspectiva deles, aí sim. Aí eu poderia dizer a verdade desde o seu ponto de vista, mas só posso dizer desde o ponto onde eu estou. Então temos todos esses arcondes, né? Tanto sejam eles anjos ou não. Então, ou há pessoas que nos ajudam? Claro que sim. Não meto, é o que eu digo. É verdade, é. Eu já senti isso e sei que ajudo. Não sei se são extraterrestres ou não, né? Ou outro tipo de seres, mas anda aí alguém. E às vezes houve uns que me lixaram a vida e houve outros que me tentaram salvar a vida. Então, eles já estão aí. Então, vamos contar também outra parte, né? Então, esta parte do mundo astral, que muita gente também, se calhar, pode interpretar mal que sejam deuses, né? Ou deuses são seres de luz, é Deus, ou veio uma luz, é Deus. Deus vem-me salvar, não é? Há pessoas mais crentes e há outras pessoas menos crentes. Há aquelas pessoas mais loucas e pronto, não há maneira, não é? Pessoas com baixa consciência, é assim que elas sempre vão agir. Nós vemos não, que eu não vejo os reis, mas ao princípio era capaz de ver um ou outro, mas não consigo ver, senão fico idiotizado como a maioria das pessoas, não é? Se o ser humano já está idiotizado, com os reis, com esses vídeos curtos, ficaram piores, 100 vezes pior. Então, eu aconselho a vocês não verem essa porcaria. Vejam vídeos normais. Pelo menos é normal. Né? São vídeos que tu vês a informação ou entretens. Agora, vídeos curtos não vejas. Senão vais ficar idiota. Imagina, o ser humano já é idiota. Já por si. Né? Porque não consegue despertar. Agora imagina uma pessoa que está ali no nível médio do despertar, né? de expandir a consciência e meter-se naquilo. Morreu. Ficou. Já está. Já ficou ali apanhado, adormece a mente, a sua capacidade de pensar, de pensamento vai descendo e fica aí. E não importa se é doutor, se é médico, se é carpinteiro, se é pedreiro, se é enfermeira, não importa. Eletricista, não importa. Aqui, a sua maneira de pensar, de expandir a consciência, morre logo. Vai morrendo. Por isso é que este mundo, né, é uma prisão, porque nos querem prender, né? Sacam cada vez mais certas aplicações, não é aplicações, certos conteúdos que não servem para nada, né? Este tipo de conteúdos não serve para nada, só adormece o ser humano. Então, eu vou-vos contar então a outra, para que vocês também interpretem. Eu já lá vou. Eu sei que o vídeo está longo, mas isto é mesmo para eu explicar. Se estes são os meus últimos vídeos, eu vou tentar explicar as coisas desde a minha perspectiva. Então, fiquem até ao fim e vocês depois tirem as vossas próprias conclusões. Então, outra interpretação, não é? Muitas das vezes nós pensamos que estes deuses que andam aqui são super poderosos, são super iluminados, não é? Podem ser os deuses hindus, os deuses lá dos nórdicos, não importa, não é? Os vikingos, não importa, qualquer desses deuses que andam por aí. Nenhum deles, até hoje, eu nunca ouvi dizer que as pessoas sentiam amor, ou sentiam que esses seres eram bons, eram bondadosos. Eu nunca ouvi uma pessoa a dizer isso. Que esse ser era um ser que tivesse a bondade, não é? Tivesse esse tipo de características. Até hoje, não. É claro que entre o Deus Criador e o Deus Poderoso, eles vão trocando. Agora eu sou o Deus Criador, agora sou eu o Deus Todo-Poderoso. Agora sou o bom, agora sou o mau. E vão trocando
e vão ficando, e as pessoas vão pensando que são diferentes deuses quando são sempre os mesmos deuses. Esses deuses que andam por aqui, ok? Agora sou um, agora sou outro, né? Porque tem as duas colunas, né? Então tem as duas polaridades. Não há maneira da gente sair daqui. Estamos dominados, todos nós estamos ligados ou a um ou ao outro. Isto foi o Valdeão do Mágico que uma vez falou disso. Aquele que estiver desligado deste ou deste Deus, normalmente, pronto, está desligado deles. Eles não conseguem. Se tu estiveres ligado a um, ele ouve-te. Consegue-te ouvir, porque a tua prece, a tua oração. Se ele vai atendê-lo ou não, isso já não sei. Mas é bom que uma pessoa tenha ligação um com o outro. Porque faz parte do grande jogo. Ele explicou muito bem, não sei qual é o vídeo, mas ele explicou muito, muito bem a trama onde está o ser humano, onde está a alma. E está perdida. Estamos ligados, estamos conectados e não há maneira. E a dissolução da alma, quando a alma não evolui, ela é diluída. Isto faz-me lembrar, diluída, dissolvida nesses grandes lagos de açufre, né? de fogo, de lava. Eu recordo perfeitamente quando o meu pai comprava livros para psicologia, apesar de eu não entender nada, eu só via lá as figuras e via o inferno, lá tinha muitas figuras do inferno a cozerem as pessoas, né? Lá dentro dos potes, e as pessoas, o sofrimento, e realmente ali estava a interpretar como as almas que não evoluíam, que não se desenvolviam, eram apanhadas e não servem. Estas não servem. Porquê? Porque não evoluíram. Não mostraram um desenvolvimento. Né? Então, pegam nelas e são desintegradas. Eu sei que isto é bastante terrível de uma pessoa ouvir, mas se isto é verdade, metam as pilhas, porque senão vocês não, vamos todos para lá. Prontos. Eu disse, caralho, hoje falo de tudo. Hoje não escapa nada. Então, vamos para a próxima. Prontos. Eu já estava a falar, né? Prontos. Houve uma altura, para vos dizer que de onde é que está essa energia? Onde as pessoas podem interpretar Deus a verem um ser de luz, né? Podem chamar aquilo um anjo, podem chamar o que quiserem. Muita gente vai dizer, foi Deus, eu ouvi uma voz de Deus e uma luz apareceu, era Deus. Pronto. Mais ou menos isso, não é? Que as pessoas pensam, a maior parte das pessoas, especialmente os mais antigos, não é? Lá na antiguidade, quando não sabíamos nada destas coisas, e hoje em dia também é a mesma coisa, os canalizadores, depende de com quem é que eles estejam a canalizar. Então, houve uma vez que eu estava a fazer o Ho Oponopono, isso já foi há muitos anos atrás, e eu estava a tentar simplesmente desprender-me de um trauma, entre aspas, com a minha avó. Quando era pequeno, quando eu tinha 5 anos mais ou menos, houve uma altura que eu acho que eram 11 da noite, meia-noite, entre as 11 e meia-noite, eu acordei e ia à casa de banho. E ao ir à casa de banho, eu ouvi a minha avó a falar mal de nós, ao meu pai. E no momento em que eu ouvi ela falar mal de nós, dos filhos, né, dos meus irmãos, do meu pai, eu ganhei-lhe ódio. Isso mesmo, nunca mais me esqueci daquilo. Imagina uma criança de 5 anos, acordar no meio da noite, meio sonolenta, ia à casa de banho e a minha avó e o meu pai a falarem mal de nós, que eles são isto e são aquilo outro. Eu ouvi e eu, nunca mais. Mas o pior de tudo é que ninguém gostava dela. Ninguém. Era uma pessoa muito conflituosa. Era uma pessoa, eu gostava de fazer as coisas à sua maneira. Talvez podemos dizer que talvez fosse um bocadinho narcisista.
Eu também só conheci ela já de velha, já muito velhinha, né? Já com os seus 70 anos, se calhar 60, 70 anos. Então, pronto. Pá, eu acho que nenhum dos meus irmãos gostava dela. Pronto. Não sei porquê, eu também não me recordo muito bem, mas não gostava dela. Então imagina eu levar isso comigo toda a minha vida. E eu de vez em quando pensava nisso, né? E eu, quando estava a estudar, quando estava a fazer o Ho Oponopono, quando eu comecei a estudar o Ho Oponopono e coisas e tal, chegou uma altura em que eu digo, bem, vou ter de limpar isto. E então eu pus-me a meditar, mas eu fazia isto muitas vezes e nunca me aconteceu nada. Há várias vezes, muitas vezes, pronto, eu acabava de fazer, não é? Durante um mês, mais ou menos, e depois largava. Depois, passavam 2 anos, voltava outra vez a fazer isso. E eu, tenho que limpar isto porque para isto ainda não saiu. E tal, e tal. E houve uma altura em que eu, caralho, pus-me a meditar e eu, vai ser hoje, entre aspas, vou fazer aqui o exercício do Ho Oponopono para a minha avó. Vocês acreditam ou não? Durante a meditação, não sei o que é que aconteceu, mas vi 2 seres. 2 seres se aproximaram. É claro, eu estava com os olhos fechados, não foi aqui no físico, foi na minha mente, eu como se estivesse a dormir. Aproximaram-se. E todos nós sabemos que isso não tem nada a ver com sonhos. São experiências, esse tipo de experiências nós sabemos que são experiências. Então apareceu. Eu vi 2 seres de luz. 2 seres de luz. Sim. Como se fossem bolas energéticas. E eu vou dizer assim, não tinham corpo humano, não tinham aparência humana. Não tinham. Eu não sei como aí o Chico Xavier, entre outros canalizadores e espiritualistas, eles sempre falam que os seres, né, do lado do astral, do outro lado, são como nós. Né? Têm aparência humana, trabalham lá. A minha experiência é totalmente o contrário. O que eu vi foram 2 seres de luz, de energia, sem qualquer nada, sem nenhuma aparência humana, nenhuma. Só que existe uma coisa, eu olhei, eu sabia que era a minha avó. Porquê? Porque eu captei a energia dela e eu sabia que era uma mulher. E do outro lado, que eu não conhecia, porque eu sabia que estava lá outro, eu também vi o outro ao lado dela, uma energia 20 vezes ou mais, não sei quantas vezes superior à da minha avó, também. E eu sabia que ela era energia masculina. Dava para ver isso. Né? Dava para sentir. E eu vou dizer assim, no momento em que eu olhei para a minha avó, o amor dela era tão elevado, que eu digo assim, como é que é possível? Nesse momento, todo esse ódio, tudo isso que eu tinha dentro de mim, desapareceu. No momento em que eu senti o que é que ela era. Aquela energia, olha, eu vou-vos dizer, tudo o que vocês pensem sobre o amor que existe aqui neste planeta, o amor incondicional, o amor de homem e mulher, ou de homem a homem, tanto dá esse amor, a paixão, esse tudo, não interessa. Eu vou-vos dizer uma coisa, não chega nem a 1% da energia que a minha avó estava a emanar. O amor era tão elevado que eu dizia assim, como é que é possível existir um ser como este, com esta energia? E o mais impressionante, que isto é o que muita gente depois dizia, o outro deve ser Deus, né? Porque muitas vezes as pessoas mais religiosas, mais crentes, vão pensar, aquela é minha avó, mas quem é que vem com ela? É um anjo? Quem é? Porque quem estava com ela tinha energia. Eu vou-vos dizer assim um número à toa, mas era 10, 20 vezes mais potente do que a da minha avó. Mais potente. Possivelmente foi esse ser que a veio trazer. Né? Lá sentiu que o Walter Pinho precisa largar, vamos lá, vamos lá tentar fazer com que ele solte isso, senão nunca mais. Então,
Só para vocês verem. Então, outra coisa. É Deus que está ali. No caso da minha avó, pronto, eu decidi que era a minha avó. E o outro? Quem é que vamos pôr? Né? É Deus? Não. É Jesus? Não. É quem? Se fosse um crente qualquer, já dizia isso. Mas no meu caso, eu sou mais realista. Eu não senti, eu sei que era uma energia masculina, era uma energia, era só uma bola de energia. Uma bola de energia. Não dá para ver quem era, não tinha aparência nenhuma. Da minha avó também não. Então, okay. Isso também não é Deus. Não está ali Deus em nenhum lado. Né? Então eu sei que muita gente interpreta este tipo de seres, se calhar com seres superiores, com deuses, são deuses, são sei lá, o que eles queiram chamar. E agora vamos para a parte mais importante do vídeo, que já passou de 1 hora, e só depois de 1 hora, daqui a andar à roda, vou começar a falar sobre quem é Deus. Desde a minha perspectiva, desde a minha realidade, desde a minha experiência. Então, vamos imaginar que eu, Walter Pinho, sou um Deus. Certo? Certo. Vamos imaginar que eu sou um Deus. E eu tenho um montão de células aqui. Um montão de células. Todo o meu corpo é formado por células. Por todos os lados. Tem seres vivos por todos os lados. Certo? E apesar de eles estarem aí, eu não tenho contacto com eles. Eu não me comunico com as minhas células. Eu posso dizer assim, né? Posso fazer uma meditação a dizer células, façam isto, vibrem e criem luz, soltem toda a negatividade. Posso fazer isso? Posso. Mas eu não falo com elas. Eu não estou a falar com elas. Eu não tenho controle sobre elas. Elas estão dentro de mim, mas eu não tenho controle. Eles fazem a sua vidinha. Fazem o seu trabalhinho. Prontos. Ok. Uma vez que a gente já saiba disto, temos que entender outra coisa. Isto é das coisas mais difíceis que as pessoas, para vocês entenderem o que é um Deus. Desde a minha perspectiva. Imaginem que tu tens uma consciência. Certo? Mas para tu teres uma consciência, tu precisas de um cérebro. Eu sei que é difícil entender isto, porque sempre nos dizem que nós não, prontos, que somos consciências, mas nunca nos disseram que para uma consciência se manifestar, ele precisa de um cérebro. E esse cérebro, entre aspas, um cérebro, tanto pode ser físico, como pode ser de outro tipo de corpo, né? Como do corpo astral, o corpo mental, tem que ter aqueles corpos para ele se poder manifestar. Então se nós precisamos de um cérebro, né? Nós precisamos de um cérebro, para quê? Para que a consciência consiga ser consciente, para que ele tenha ideias, para que tenha informação. E é claro que a consciência precisa de quê? De memórias e programas. Memórias e programas. Uma vez que tu tens memórias e programas, tu podes criar mundos como este. Sim, tu podes criar mundos como este. Dentro de ti. Dentro de ti. Já me fugiu a informação. A outra informação que eu tenho aí já fugiu. Mas vamos por outro lado. Eu tive várias experiências que já contei aqui sobre essa consciência que eu estou a falar. Houve uma altura que eu tive a oportunidade foi essa consciência que se comunicou comigo, não fui eu com ela. E não é por aqui, é mesmo lá. Não é? Tu sais e vais lá, estás com ela. E não pensem que as distâncias não existem. Os tamanhos não existem. Isto é só aqui no ser humano. O ser humano é que pensa
Nós aqui pensamos que o mundo é grande. Este planeta é grande. Mas o planeta este planeta pode ser perfeitamente do tamanho de uma agulha. Nós é que temos a tendência de medir isto por metros, quilómetros, né? Anos-luz. Mas na realidade, nós, né? Assim como eu me vi lá, eu era do tamanho de universos. E não é só um universo que existe. Existem muitos universos. E é isto que muitas pessoas muitas pessoas não entendem isso. Já viste, nós do tamanho dos universos, nós podemos expandir, e por sermos do tamanho do universos. Não é. É como se as nossas células que estão aqui também se conseguissem expandir do nosso tamanho. As nossas células são tão pequeninhas, não é? E elas pensam que são daquele tamanho. Mas, na realidade, né? Estas nossas coisas, ou aquilo que nós somos do tamanho de tudo, né? Porque nós expandimos. Isto é muito mais complicado porque esse ser que está aí, ele precisa de um cérebro para se manifestar. Neste caso, o meu. E eu recordo perfeitamente, e eu tive várias experiências com essa consciência universal. E essa consciência, eu vou dizer assim, eu via, ela tinha a forma de um cérebro. Tinha a forma de um cérebro. E no momento, ela falar para mim, né, telepaticamente, olha, tu és uma consciência. E eu também sou uma consciência. Só que tu vives dentro de mim. Tu vives dentro de mim. Esse grande cérebro, ela própria, esse ser, criou outras consciências. E nós estamos dentro dele, dessa consciência. E isto não quer dizer que ela, de certa maneira, esteja conectado connosco. Eu como criador, vamos imaginar, vamos voltar outra vez para os Sims. Eu estou aqui deste lado, eu sou o criador. Tu também estás aqui ao meu lado. Nós estamos a criar um jogo com os códigos, com tudo e mais alguma coisa. Não estamos conectados. Eu simplesmente soltei a criação e já está. Nós não temos que ser... agora estou conectado a este ser. Nós somos a sua criação. Assim como nós criamos o jogo do Sims, né? Estamos aqui os dois, somos programadores, metemos memórias e programas e fazemos tudo direitinho e o jogo está ali a jogar. A mesma coisa. Ele cria todos os personagens, todos os seres e depois nós é que vamos criando, quer dizer, os deuses vão criando toda esta trama. Existe uma história que eu depois no outro dia estive a pensar e disse assim, caralho, essa aí podia ser muito bem a Sofia. Porque ela escondeu dentro dela o seu filho e depois ela se materializou em nós dentro dos seres que o filho criou. Foi mais ou menos assim, acho que é mais ou menos assim. E eu pus-me a pensar, no outro dia, digo, caralho, então este tem lógica. Se nós conectarmos as duas informações, tu vives dentro de mim. Eu, interessante. Ela, não é? Nós podemos ser a manifestação dela, mas individualmente. Foi das coisas mais engraçadas que eu já... lógicas que eu já conectei. Agora, onde é que estão os deuses? Quem são os deuses? Deixem-se de tretas, não existem deuses. Deuses é coisa de humanos. Porque os humanos precisam... Os deuses, para adorar os deuses, para quê? Os nossos criadores, para quê? Nós estamos tão limitados, tão básicos, na nossa insignificância, não é? Na nossa inferioridade, que pensamos que temos que ser deuses, temos que adorar deuses.
Quando nós estamos presos dentro de uma manifestação como ser humano ou como alma, quando nós nos identificamos, ficamos perdidos. Se nós formos aos textos gnósticos, não é? De tudo, como é que tudo se passou entre Sofia e o seu filho e depois como é que tudo se realmente desenvolveu. Então, chegamos a um ponto tão baixo, tão baixo, tão baixo, que perdemos a nossa identificação, não é? Pelo menos como Sofia, como parte desse ser, que para corrigir o seu erro, não é? Se virou para dentro e pum, lá quando o filho criou a vida e nós fomos prontos, estamos em tudo o que é vida, faz parte dela. Acho eu, mais ou menos. Depois existem outras histórias, não é? Pelo menos nesta vertente é assim, mais ou menos. Existem outras vertentes, já é, pronto, da nómada, descer, e depois o outro fica preso, e ficam presos, e depois são 7, depois 7 arcondes, depois começam a criar vida, e depois, pronto, ou depois a parte da sabedoria hiperbórea, que também é diferente. Existem aqui, eu não sei, existem aqui histórias para dar e vender. Eu, antes de morrer, gostaria de saber a verdade. Gostaria mesmo. Não é? Desde sair. Pronto, apesar de nós sermos o zero absoluto, não é? O zero absoluto é o zero, não é? Nós só podemos nos identificar estando dentro de um corpo, não é? Quando a gente se conecta é quando a gente perde a lucidez, perde a memória de quem nós somos. Quer dizer, nós não somos nada, nós é que ganhamos uma identidade, não é? Seja de livre-arbítrio ou não, a gente, se alguém nos conecta, tal, perdemos, desliga-se, não é? A gente simplesmente perde logo. Quer dizer, nós não somos nada, e ao não ser nada, aquilo, é o que há. É sério, isto é mais complicado. Isto é outras vertentes. Agora, digam-me uma coisa, onde é que está Deus aqui nisto tudo? Onde é que está Deus? Hã? Nós, como seres humanos, somos muito, muito, muito ignorantes. E dentro da nossa ignorância, nós nos perdemos. Fomos adoutrinados a pensar sempre da mesma maneira, ou às vezes um bocadinho diferente, mas não saindo muito do perímetro. Eu, pessoalmente, Deus não existe da maneira... Não sei para que... Mas por que razão tem que existir um Deus? Para quê? Para quê? Não entendo. Para que é que precisas de um Deus? Desde a perspectiva de um ser humano, bem, como nos impuseram as religiões, baseado nisso, claro, né? Uma vez que nos impuseram este tipo de manipulação, automaticamente a gente criou aí dentro de nós uma vontade uma crença de que precisamos de um Salvador, não é? Como também pode ser da parte de Jesus Cristo, precisamos de um Salvador, do Buda, do Maomé, ou do Moisés, ou de quem seja, não é? Sempre precisamos de um Salvador, não é? E isso é o que nos prende dentro desta prisão. Meus amigos, 1h e 13 minutos para vos contar o meu ponto de vista. Claro que existem muitos outros seres do outro lado. O que é que eles fazem? Por que razão é que nos ajudam? Muitos deles nos ajudam. Os arcontes, sempre com uma moeda de troca. Não sei, meus amigos, mas a única coisa que eu sei é que eu não sou este personagem, não sou esta consciência, não sou, e simplesmente estou a representar, né? Esta consciência está a representar este personagem, o ego está a representar este personagem, e fora disso, não existe nada. Nada. E é isto o mais difícil que as pessoas não conseguem assimilar
isto pode ser perfeitamente um grande jogo e nós perdermos a identidade é o nosso maior medo. Eu vou deixar de ser o Walter Pinho. Eu vou deixar de ser a Joana. Eu o Roberto. Perdemos a nossa identidade e agora quem somos? Por isso é que ninguém quer sair desta realidade. Seja boa ou má, ninguém quer sair. Quer dizer, a maior parte ninguém quer sair. Todos querem sair, mas querem levar a personalidade, o personagem. Eu saio, mas levo o personagem. Eu já falei aí sobre o corpo solar. Como criar o corpo solar. Okay? Ou a consciência solar. É uma das técnicas para sair desta Matrix com a nossa consciência. Para que a consciência não seja apagada. Para que não seja reciclada. Então nós, para sairmos daqui, temos que levar esta consciência, mas temos que criar um corpo solar. Um corpo consciente. Consciente de quem nós somos. Quer dizer, sem apegos, sem desejos, sem nada. Temos que largar tudo. Não é? Eu aconselho, eu não sei se faria mais um vídeo a contar como desapegar-se mesmo. Quais são as técnicas que eu utilizo, que eu faço, ultimamente estou a fazê-las, que é desde a minha infância, eu perdoar toda a gente e soltar tudo. Abençoar toda a gente e soltar. Eu começo a visualizar, entre aspas, porque eu não consigo visualizar, mas eu penso e digo, olha, agora estou no meu bairro onde eu nasci e vou passando de casa para casa, pessoa para pessoa, na escola, as professoras, todas as pessoas que me fizeram mal, eu ponho-nos a perdoar. Eu solto tudo. Até eu, a maneira como é que eu agi, como é que eu vivi esta vida, eu solto tudo. Para bem ou para mal, eu vou fazendo. Não sei se isto vai dar certo ou se vai dar errado, mas a vida é curta, pode ser curta e nós nunca sabemos quando é que a gente vai morrer. Então eu prefiro estar preparado do que criar depois, né? De que depois ser tarde. Muita gente não trabalha nisto. Eu, infelizmente, eu só me dediquei a isto. Eu simplesmente abdiquei-me de outras coisas, né? Não me dediquei a outras áreas da minha vida que deveria ter e dediquei-me, só que não deu certo, correu tudo mal e sempre a empurrar-me para este lado. Existe uma força que me põe neste lado, então faz parte da vida, né? E tenho que continuar, parece que é este o meu destino, a bem ou a mal, eu tenho que chegar. Então vou fazendo o meu trabalho, vocês também deveriam fazer, porque o tempo vai passando e uma vez que o tempo vai ficando para trás, já não volta. O que vocês pensam que vocês podem fazer isto em uma semana, em um mês, em um ano, ou em 10 ou em 20, tudo isto que eu vos estou a dizer aqui, vocês não vão ouvir de nenhum guru. Porque esses gurus estão dentro da Matrix, ainda estão na sua ilusão, ainda estão cheios de crenças. Tudo nesta vida são memórias e programas e crenças. Né? Eu sou consciente disso. Vocês viram, antes de vocês pensarem em coisas erróneas, vocês vissem os meus últimos vídeos, vocês sabem que não, eu estou aqui a falar através do personagem. Para vos tentar avisar. Uma pessoa que está no quarto estado de consciência tem que descer até ao terceiro estado de consciência para vos falar isto. Porque no quarto estado de consciência, isto já não existe. Nada existe. Zero. O personagem já não existe. Já soltei o personagem. Então, se eu solto o personagem, ele não existe. Mesmo que esta parte, evidentemente, eu continuo a manifestar-me através da terceira, estando na quarta. Ok? Eu sei que é difícil um bocadinho as pessoas entenderem isso. Eu sei que parece um bocadinho de ego dizer isto. Eu estou na quarta. Mas é a única maneira de eu vos dar a informação. Não sei se vocês estão a entender. E isto não é nenhuma corrida. Não estamos aqui a dizer eu vou à tua frente, eu vou atrás. Eu quero que vocês estejam ao meu lado ou acima.
Não quero que vocês estejam abaixo de mim. Senão eu não fazia estes vídeos. Não tinha lógica. Se eu estivesse dentro do ego e dizer, ei, eu sou o mestre da coboiada, disto tudo. Eu punha-me aqui a estudar muito bem certas técnicas ou certas informações que já não me são úteis para nada, porque eu já aprendi, já sei que elas não são úteis. São úteis para a gente escalar em consciência, sim, são úteis para escalar, mas não são necessárias. Quando nós chegamos na quarta já não é necessário. É como tu construís a tua casa. No princípio nós vamos precisar de andaimes, vamos precisar de ferramentas, vamos precisar de muito material, muitas ferramentas, muita mão de obra. Mas depois depois de estar construído já não precisamos. Então, simplesmente não são necessários, mandamos embora, né? Porque já está construído. Já existe uma base sólida. E nós sabemos que já não é necessário. Né? Depois, quando nós chegamos à quarta, sabemos que isso só foi uma ajuda. É como nós construímos umas escadas para chegarmos ao quarto estado de consciência. Mas nós depois já não precisamos daquilo. Uma vez que nós atingimos o quarto grau de consciência, já não precisamos do resto. Podemos precisar de uma ou outra coisa, porque ainda estamos no físico, né? Ainda temos que trabalhar estas emoções, ainda temos que trabalhar esta mente, né? Este corpo, mas a parte de cima, né? Quando tu já chegas e largas tudo, já não precisas, já não é necessário, ok? Mas, como nós somos ignorantes, somos seres ignorantes, né? Precisamos de aprender, então vamos ter de aprender isso para chegar lá. Mesmo que essas ferramentas, quando nós chegamos ao quarto estado de consciência, simplesmente não servem para nada. Lá, quando tu chegas lá. Ok? Entenderam? Bem, meus amigos, eu espero bem que vocês tenham entendido o vídeo, que tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, deixem-me... Não quero o vosso like, eu quero um bonequinho para saber que vocês viram o vídeo até aqui. Para ver se vocês realmente estão dentro deste caminho. Outra coisa que eu tenho que vos dizer... Não acreditem em nada daquilo que eu falei aqui. Vocês procurem o vosso caminho. Ok? Mas também não se apeguem a nenhumas crenças. Eu não estou apegado a nenhumas crenças. Simplesmente dou a informação. A partir daí, vocês têm que buscar ter experiências como as minhas. Vocês vão dizer assim, eu tenho que estudar o Ho'oponopono. Eu falei sobre o Ho'oponopono, vou estudar sobre o Ho'oponopono. Não falei mais nada, mas assim mais nada ou falei. Há outras coisas que eu falei, tentem ver e tentem também procurar informação e fazer a mesma coisa. Meditem. Ok? Meditar é bom. Fazer as técnicas dos chakras é bom. Alguma meditação para o terceiro olho é bom. Especialmente dos budistas. Deixem os outros vídeos aí dos gurus da internet. Manda isso para o lixo. Podes ouvir um ou outro? Podes. Mas as técnicas que eu encontrei nos livros budistas, que é aquilo que eu sigo, né? O Raja Yoga, Hatha Yoga, Jnana Yoga, entre os outros todos, 1001 coisas, ok? Que eu segui. Então, o principal é o Raja Yoga. Então, essas técnicas são boas? Claro que são boas. Claro que são boas. Especialmente dessas pessoas. São pessoas com muita experiência. Com muita experiência. E vocês vão ter de praticar. Então, eu também pratiquei. Meditar às 3 da manhã durante anos. Né? E estar ali cheio de sono, não ter tempo para nada, mas meditar à mesma e ter certo tipo de experiências. Eu tenho a certeza que vocês também vão conseguir. Para eu chegar onde cheguei, tive que passar por tudo isso. Tive que entrar na toca de coelho. Eu até aos 27 anos, tinha muitos poderes, entre aspas. Tinha muitas capacidades. Não sei, tinha esta parte da espiritualidade. Né? Essa parte que, não sei, é uma sensação muito boa. E depois foi tudo embora. Perdi tudo. Tudo. Até hoje. Não voltou. Ou voltou só um bocadinho. Mas perdi tudo. Passou. E caí
na noite escura da alma, não é? Não é bem, né? Eu sei que a noite escura da alma é outra coisa. Isso também já contei aqui, a minha experiência. Mas eu entrei num período bastante negro que não sei como sair dele. Então, por isso, eu também estou a contar aqui os meus últimos vídeos. Espero bem que este, ou se calhar o próximo, já deve ser o último. Não sei o que é que vou falar. Mas este acho que é o principal. Acho que não há mais nada a dizer. Não é? Poderia falar, prontos, que as pessoas estão perdidas, não é? A maior parte das pessoas estão todas perdidas. Se tu não fizeres nada por ti, tchau, boa noite. Isto continua e continuamos presos aqui. Só pouca gente vai conseguir sair, infelizmente. Não é que eu tenha esta crença enraizada, mas eu acho que somos muito poucos. Muito, muito poucos. Pela uma experiência que eu tive com essa consciência universal, nós éramos poucos. Muito, muitos poucos. Éramos mesmo. Éramos só 5. Naquele ano. Naquele ano só éramos 5. Se em cada ano só houver 5, cada ano, né? Façam as contas. Quantos bilhões de pessoas nós somos? Então somos mesmo pouca gente que decidiu sair deste personagem, sair do jogo. A maior parte está, não está, não sei. Pode ser que exista agora no final, exista assim um boom e de repente toda a gente desperte, né? Pode acontecer isso, né? De repente, boom, toda a gente começa a despertar, porque sei lá acontece aí as energias, não sei, porque eu também fui através dessas energias que apareceram aí, né? Certas alturas, não sei como é que isto funciona, mas há energias que aparecem por aí, fazem umas combinações aí dos astros, dos planetas e realmente a nossa consciência bomba para caraça, não é? Parece que faz assim, começamos a ter experiências fora do normal, né? Contactos, não sei quanto. Eu não sei o que é que os outros meus eus das outras vidas paralelas estão a fazer, alguns eu sei, né? Mas, quer dizer, sei, já tive essas experiências com eles, mas sinceramente, não sei onde é que a gente vai parar. Não sei como é que a gente vai ficar, né? Se eu estou ali, se eu estou aqui e os outros também estão, como é que vai ser? Só saio eu? Olha quantos fractais é que existem. Que loucura! Bem, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí mais uma vez. Deixem-me aí um polegar para cima. Não é um like, é um polegar para cima lá, para eu saber que vocês viram o vídeo até aqui. E, meus amigos, muito obrigado. Este for o meu último vídeo. Que todos sejam abençoados com a expansão da consciência e que consigam atingir até onde eu estou ou mais. E se não for, vemo-nos no próximo vídeo. Até lá, como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.